Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 7 de novembro e a gente está reunido aqui para mais um podcast do Grupo de Conjuntura do Instituto de Economia da UFRJ. Hoje nós vamos falar, o professor Antônio Lixa e a professora Margarida Gutierrez vão comentar sobre três assuntos relacionados, mais ou menos. No primeiro momento, é a questão da decisão do Bacen, do Comitê de Política Monetária Brasileiro, que resolveu unanimemente subir a taxa de juro básica da economia brasileira para 11,25, subiu meio ponto percentual. Essa medida era esperada pelo mercado e volta ao patamar que estava em janeiro desse ano. Tá? O Fed, por outra vez, também era esperado, cortou a taxa de juros norte-americana, em 1/4 de ponto, e foi uma indicação, né, na verdade, que as autoridades monetárias americanas acreditam que a inflação americana está se estabilizando, né? Na verdade, está em torno de 2,1%. Em setembro a prevista foi 2,1%, só um pouquinho acima da meta. E isso em meio à notícia da semana, né, que foi eleições americanas e a vitória do Trump e as possíveis alterações que ele vai fazer na economia, nos rumos da economia americana. Então, eu convido o professor Antônio Lixa para começar seus comentários. Por favor, Lixa, palavra com você. Obrigado, Viviane. Tá? Bom, eu gostaria de começar um pouco por onde você acabou, Viviane, pelo Trump, não? A vitória ontem do Trump, muito mais larga, mais que o que se esperava, não foi uma eleição tão apertada como se esperava. Só fazer alguns comentários sobre as suas implicações macroeconômicas, não? Eu acho que um ponto, digamos, colocar dois pontos centrais. Por um lado, o corte de impostos ou as questões fiscais envolvidas no programa Trump. Tá? Parece que o corte de impostos, que já teve lá no primeiro mandato, especialmente quando ele assumiu em 2016, ele tornou uma redução de imposto de renda para pessoas jurídicas e para pessoas, não, também para renda individual e para herança. Aquela redução de imposto de renda para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, ela se tornou permanente, mas não assim o imposto de renda individual ou os impostos de herança que vencem agora em 2025. Me parece que a proposta central é que ele espera tornar essa redução de imposto de renda para pessoas físicas e impostos sobre herança permanentes, tá? Além de outros cortes de impostos. Em geral, está sendo estimada que o corte de impostos pode chegar a ser, no primeiro ano, de 1,7 trilhões de dólares, não? E tem o Comitê por um Orçamento Federal responsável que prevê que ao longo, até 2010, ou não, não, desculpem, porque nos próximos 10 anos, o aumento do déficit primário seja por volta de 7,5 trilhões de dólares, tá? Só para lembrar, assim, dar alguns números. Hoje, a dívida pública americana está em 34 trilhões de dólares. Se a gente adiciona nos próximos 10 anos 7,5, a gente terá, digamos, para 2034, uma dívida acima de 40 trilhões de dólares, não? Que será 41,5 trilhões de dólares. O mercado, percebendo isso, esse aumento da dívida pública, promoveu ontem,
um aumento dos prêmios de risco das taxas de juros americanas, não? Então a gente teve um forte aumento na taxa de juros e acho que esse ponto está afetando basicamente a valorização do dólar, não? O aumento dos juros americanos pelo maior prêmio de risco deve estar por trás um pouco dessa tendência para a valorização do dólar. Ainda tenhamos muita volatilidade, não? Por incrível que pareça, o dólar aqui no Brasil, não? Ficou abaixo, um pouquinho abaixo de 5,70 e as previsões de uma desvalorização do nosso real maior não têm acontecido. Tá? Mas, de qualquer forma, ainda estamos no meio de uma certa turbulência e de certas volatilidades nesse mercado. Tá? A mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil com o Ibovespa, não, que está só um pouquinho acima de 130 mil pontos. Um ponto central, me parece, é que essa forte política fiscal expansionista do Trump, via redução de impostos, deve significar um aumento da demanda agregada, não, basicamente no consumo das famílias, e pode significar também uma melhora nos lucros das empresas, e está promovendo também uma valorização das empresas e um aumento nas bolsas de valores. Então, além do aumento dos juros, pelo maior prêmio de risco dos títulos públicos americanos, a gente está tendo, por outro lado, uma valorização das ações via, basicamente, aumento dos lucros esperados para as empresas. Tá? É claro que nesse contexto de maior demanda agregada por aumento de consumo também, está se prevendo um aumento da taxa de inflação. Tá? Ou seja, não sabemos ainda medir bem quanto que será isso, mas, de qualquer forma, a priori a gente pensa de que teremos um aumento na taxa de inflação e por causa das políticas expansionistas fiscais e também devemos ter um aumento na taxa neutra da política monetária americana, o que significa que a redução da taxa de juros americana vai ser um pouco menor do que se esperaria. Viviane também levantou o ponto de que hoje tivemos a decisão do Comitê Federal, não, do Fed, e promoveu uma redução da taxa do Federal Fund, não, da taxa de juros de política americana em 0,25%. Então, a gente agora está em um patamar de 4,50 a 4,75. Destaquemos que a decisão foi unânime. Tá? A gente está no momento em que o Powell está falando, não está tendo sua entrevista, que ela começou há poucos minutos, a gente não temos acesso a ela, mas no comunicado foi dito de que essa redução dos juros está associada a uma desaceleração da inflação e também a uma certa desaceleração no mercado de trabalho. Tá? De qualquer forma, ele destaca a continuidade das incertezas, tá? E continuará a venda de títulos do Tesouro e aqueles títulos lastreados em hipotecas, não? Política de contração da quantidade de moeda, não significa, tá? Mas basicamente tentando reduzir os ativos que o Fed tem na sua carteira. Mas, de qualquer forma, então, o que a gente pode falar rapidamente sobre esse tema é que a redução da taxa de juros americana nas próximas reuniões vão ser menores que o que a gente esperasse, e provavelmente a taxa de juros neutra, que poderia estar por volta de 3% ao ano, possa estar um pouquinho acima disso, 3,25, tá? Então, podemos ter reduções ainda no Federal Fund, mas um pouco menores do que a gente esperava, o que significa taxas de juros maiores também. Outro ponto que Viviane destacou foi a decisão aqui do Copom, tá? Essa decisão saiu ontem, significou um aumento da taxa de juros Selic em 0,5%. Tá? Lembremos que na última reunião anterior a esta, ele só tinha aumentado 0,25%, agora passou a aumentar um pouquinho mais. Então, a taxa Selic agora está em 11,25%.
O Boletim Focus, que saiu esta semana, destaca de que provavelmente a taxa Selic chegue a 12,50%, não a 12%, um pouquinho mais de 12%, 12,5%. Tá? E se espera que a inflação no horizonte relevante esteja mais ou menos em 3,6%. Tá? O que isso significa? Ou seja, 3,6% ao ano, a inflação é muito maior que a meta, 3%. Significa que esse 12,5%, que pode ser o teto para a Selic, seja um pouco baixo. Tá? Isso significa de que provavelmente a Selic vai continuar subindo, de 11,25 hoje, nas próximas reuniões. Hoje, a maioria dos agentes econômicos estão prevendo um aumento para 13%. Tá? Na verdade, 13% também é a taxa de juros que hoje tem no juros de um ano, por exemplo. Se a gente dá uma olhada para o DI, não? A taxa de juros DI over está basicamente um pouquinho abaixo de 13, não? 12,94, 12,97, dependendo do período. Tá? Então, mas eu acho que também ficou mais claro de que agora devemos ter uma sequência de aumentos de 11,25 até 13, mas a sequência deve ser de 0,50 pontos percentuais, tá? O que, mas de qualquer forma, o comunicado diz que isso vai depender um pouco dos dados, o que significa de que podemos ter em algum momento um aumento de 0,75, não? Isso também, mas tudo isso está sendo condicionado a os dados. Um ponto central que foi destacado no comunicado do Copom ontem foi que eles esperam que sejam tomadas medidas estruturais, tá? O que chamou muito a atenção, essa frase, medida estruturais dos analistas econômicos, especialmente que analisam as atas do Copom, porque o que significaria medidas estruturais, tá? Então, significaria basicamente prestar mais atenção para a situação fiscal brasileira, não? De alguma forma, o Banco Central começa a ter uma atitude pessimista em relação à situação fiscal brasileira, tá? Na verdade, isso tem acontecido ao longo desta semana, temos tido vários eh, digamos, comentários de que o governo estaria pronto para anunciar um novo pacote com medidas eh, fiscais, tá? E eu, por isso, pediria a Margarida que se ela nos poderia nos comentar ou explicar um pouco o que o Ministério da Fazenda, a Presidência da República, a ministra de Planejamento estão pensando sobre esse ponto fiscal. Obrigada, Lixa. Bom, então, antes de eu responder a sua pergunta, né, eu queria fazer assim algumas ressalvas não, algumas colocações, né, de onde está a nossa política monetária, para depois a gente falar um pouquinho do fiscal. Quer dizer, essa meta Selic de ontem para 11,25, ela é uma Selic que está num terreno altamente contracionista. Por quê? Se a gente jogar a inflação, descontar dessa taxa, a inflação esperada para os próximos 12 meses, essa meta Selic real, ex ante, como a gente fala, é antes, né? Que projeta expectativa de inflação, ela está em 7,25%. Se a gente considerar uma taxa de juros real neutra na economia, segundo a visão mais otimista que é do Banco Central, que é uma taxa estimada em torno de 5%, a gente está num terreno contracionista bastante grande. Tá? E tudo isso que você colocou, né, Lixa, tende a aumentar esse contracionismo da política monetária, que é um freio à atividade econômica. A questão aqui que eu quero colocar agora é fazer, então, a ligação entre isso e a política fiscal. Porque no balanço de riscos apresentado ontem, pelo comunicado do Banco Central, a gente tem ali três fatores que eles apontam como riscos de alta de inflação. Né? Tem riscos de baixa e riscos de alta, mas eu vou mencionar os de alta. Primeiro são as expectativas de inflação, como o Lixa colocou, altamente desancoradas no horizonte relevante da política monetária, que são 18 meses à frente. Então, isso é o primeiro fator de risco. Expectativas de inflação desancoradas significam
inflação corrente mais elevada, né? O segundo fator de risco é a resiliência da inflação de serviços, né? E isso por conta, segundo o comunicado do Banco Central, de um hiato do produto muito apertado, como eles na linguagem, né, do Banco Central. Qual é o significado disso? É que a economia está batendo no teto da capacidade produtiva, que o produto efetivo, o PIB efetivo, já se encontra acima do ritmo de crescimento do PIB potencial, né? Então já está um terreno positivo na linguagem de economistas. E o terceiro fator, e aí então eu quero me debruçar um pouquinho mais, é em relação à taxa de câmbio. Essa taxa de câmbio que está no comunicado, que poderá ter pressões, né, no sentido da desvalorização do real, ela tem aí dois fatores por trás dessa desvalorização eventual, né, dessa pressão altista para a taxa de câmbio. O primeiro fator tem a ver com as condições internacionais. Eu acredito, eles não falam assim, mas eu acredito que eles aqui estão falando da política externa Trump, porque eles ontem tomaram uma decisão depois já da eleição resolvida na economia americana. E como o Lixa colocou, né, todas as políticas previamente anunciadas pelo Trump significam mais inflação, quer seja pelo lado fiscal, quer seja pelo lado do aumento das tarifas de importação, só para a gente não ir muito além disso. Então, mais inflação significa mais juros na economia americana e, portanto, menos liquidez para as economias emergentes, que serão atraídas para aonde os juros pagam mais, então o diferencial de juros diminuiria entre a economia americana e demais economias emergentes e não emergentes. Mas o segundo fator de pressão altista para essa taxa de câmbio tem a ver com questões domésticas, e aí entra a ligação entre a política monetária e a política fiscal. E eles falam explicitamente da necessidade, né, de a política fiscal estar comprometida com a sustentabilidade da dívida pública e ser crível. Então, essas medidas estruturais que estão aqui mencionadas como aquelas que seriam capazes de tornar a política fiscal crível e garantir a sustentabilidade da dívida pública, se elas fossem tomadas, isso significaria uma pressão menor sobre uma taxa de câmbio real-dólar que já, por questões internacionais, leia-se economia americana especialmente, já estaria com tendência de desvalorização, né? E quais são essas medidas e do que a gente está falando, do que o Banco Central está falando, o que todo mundo já tem colocado aqui há quase um mês, né? A necessidade de revisar gastos obrigatórios. E aí, gente, não é só pente fino no INSS, pente fino no BPC, pente fino no abono salarial, pente fino no seguro-desemprego, todo governante tem que fazer. Que o pente fino significa, tem gente que está recebendo, mas que não é elegível para. Então, ele está cometendo uma fraude, né? Isso tem que ser feito. Então, se as medidas anunciadas, que não foram ainda, e parece que só na semana que vem, se elas ficarem restritas a isso, vai ser muito ruim, porque não significa uma revisão do gasto obrigatório. O que o Brasil hoje precisa, sob o ponto de vista do governo central, contas públicas, é uma revisão estruturante. Significa dizer, nós temos 92% das despesas que são obrigatórias e 70% das despesas obrigatórias estão indexadas. Então, elas crescem sozinhas. E a grande parte dessas despesas está indexada ao salário mínimo, que cresce com uma regra hoje que a gente tem, né? De acordo com a inflação, mais o PIB de 2 anos atrás. INSS, benefício da prestação continuada, que somam 50% das despesas primárias, já tem um crescimento aí contratado, garantido, e são incompatíveis com as regras do novo arcabouço fiscal. Então, é disso que a gente está falando, uma revisão desses gastos. Toda a questão da indexação, né? Do piso educacional, do piso de saúde, do governo federal. Esses gastos mínimos que são constitucionais, exigidos em Constituição, estão vinculados à receita. Isso é uma regra ruim, né? Inclusive, não só porque garante que essas duas despesas cresçam acima do gasto de 2,5%, que é o teto, né? Acima da inflação,
mas porque são regras que não obrigam o gestor desses recursos a olhar, é necessário ou não colocar o recurso naquela área, né? E chega o dinheiro e aí se gasta. Por quê? Porque a regra permite. Agora, além disso, se o PIB desacelera e as receitas desaceleram, você vai reduzir os gastos com saúde, com educação, que são gastos tão essenciais. Então, é dessa revisão que a gente está falando, né? A gente está vendo aí gastos com seguro-desemprego que não param de crescer numa economia que está com o mercado de trabalho nunca visto tão aquecido. Então, qual é o significado disso? Que a regra do seguro-desemprego está frouxa, ela está errada, não é possível, né? Então, é uma revisão mais profunda, né, do crescimento do gasto obrigatório, da indexação. É uma tarefa dificílima, porque tudo isso, a maioria disso, significa PEC, o Congresso tem que aprovar, e o líder do executivo, no caso, o nosso presidente, tem que comprar a ideia. Ele tem que convencer deputados e senadores de que isso é para o bem público, né? E, no fundo, a gente também não sabe até que ponto, né, o Planalto está convencido da necessidade. O ministro da Fazenda me parece que está, né? A ministra do Planejamento me parece que está. Isso é a ala econômica do governo. Então, são questões duras, né, que têm que ser tomadas em algum momento. Então, a gente está aí esperando. Então, esse hoje é o elo entre a política monetária e a política fiscal. É via taxa de câmbio. A taxa de câmbio mais pressionada significa mais inflação e, portanto, um nível de taxa de juros Selic e juros de mercado mais elevados. Então, era isso mais ou menos que eu queria colocar, né? Semana que vem a gente pode já ter uma definição desse ajuste, vai ser muito bom. Esperamos todos que seja assim, e aí a gente já pode discutir, né, essas propostas que tem que todas passar pelo Congresso. Margarida, só te faço uma pergunta. Você já tem nos chamado a atenção sobre a importância das questões fiscais, sobre a instabilidade financeira, não? Esses são temas que a gente tem tratado há mais de um ano, digamos assim, de forma repetitiva. É, Você, se eu te fizer uma pergunta assim mais pontual, a gente sempre está atento a essa questão fiscal. A gente está entrando em alguma forma de dominância fiscal ou em alguma, como que você percebe esse ponto? Se a gente já tem algum olha isso. sintoma, algum início, ou você acha que ainda estamos longe de tratar esse tema? Esse tema voltou ao debate. Agora, é um tema ingrato em que sentido? A gente só sabe que chegou na dominância fiscal quando chega. A gente não tem um nível de condições financeiras macroeconômicas que dizem chegamos. E a dominância fiscal, como o nome está sugerindo, é o quê? É um fenômeno em que a política monetária já não faz mais efeito sobre a inflação, por conta do fiscal que se sobrepõe, que domina a cena, né? Uma subida da taxa Selic seria percebida como mais juros incidentes sobre a dívida pública. Então, é uma dívida pública que já está vista como altamente arriscada, ela vai crescer numa velocidade maior. E isso impacta, volta, né, via risco Brasil mais elevado, taxa de câmbio mais elevada e, consequentemente, expectativas da inflação mais elevadas. Quer dizer, acho que a gente ainda não tem esses sinais na economia de jeito nenhum. A gente ainda tem uma política monetária que está funcionando, sim. Ela tem atuado e ela tem conseguido aí, né, minimamente através de seus canais de transmissão, poderia ter mais auxílio do fiscal, mas não tem, mas de qualquer maneira, a gente não está numa trajetória percebida como ineficácia da política monetária. Agora, o problema é que a gente só chega, a gente sabe que chegou na dominância fiscal, quando a gente olha, o Banco Central começa a subir os juros, e aí a inflação aumenta por conta dessa engrenagem que aparece na dominância fiscal. Acho que não, mas embora o tema já tenha começado a surgir de novo, em 2016 ele surgiu, né, lá atrás, agora por conta do desequilíbrio lá da Dilma, né, do fiscal. Agora está voltando, mas tudo que eu já participei de seminários e discussões tais,
ninguém acha que a gente está nesse estado. Nem o Banco Central, senão ele não teria subido a taxa de juros. Mas a gente pode chegar lá. Tá bom. Então, a gente ficamos por aqui, tá? Agradecemos a Ficamos por todos aqui. que nos ouviram, não, ou assistiram. A gente se encontra semana que vem com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Um abraço para todos. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.